Oi, gente, mais uma história de negacionismo e essa é especialmente negacionista, porque a atriz Elisângela não só teve Covid, como teve sequelas de Covid que geraram a necessidade de uso de respirador nela e oxigênio até hoje. E ela não só se nega a tomar a vacina, como ela nega que teve Covid, embora o exame positivo dela foi público. Foi tornado público que ela sim teve Covid, mas ela diz que não teve. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e falar sobre o efeito absolutamente negativo do negacionismo, que influencia milhares de outras pessoas até o comportamento como a da Elisângela, uma pessoa de mais de 60 anos, ela tem 67 anos, a não se vacinar. Se a Covid é perigosa para todos nós, mais de 1.500 crianças morreram no Brasil por causa de Covid. Quase 1.500, 1.400 e pouco. E mais de 600 mil pessoas em todo o país morreram de Covid no Brasil, né? E os que estão mais sob risco são justamente as pessoas com mais de 60 anos. Mas, aparentemente, isso não move, o risco para elas próprias não move certas pessoas, e pessoas influentes como a Elisângela continuam influenciando outros ao comportamento negacionista. Isso é muito, muito grave, né? Ela confirmou que não tomou a vacina contra o coronavírus. Se você está se perguntando se ela teve teste positivo, aqui, ó, isso é a reportagem do G1. Elisângela, que positivou para a Covid no dia 12 de janeiro, não tem mais o vírus ativo, mas sofre com a questão respiratória. Ela está com sequelas de Covid, né? Segundo seu empresário, nem ela, nem a filha de Elisângela sabem se a atriz tomou as vacinas que imunizam contra a Covid. Ela disse publicamente que não tomou, né? Eles falaram um negócio assim, ela é uma pessoa muito alegre, alta astral, não gosta de falar sobre doença. Gente, você pode ser alto astral o que for, mas a pandemia faz parte das nossas vidas. Hoje nós todos temos que fazer a nossa parte, não só por nós, mas pelos nossos concidadãos, os outros. A importância da vacinação não é só uma dimensão pessoal, individual. Isso mostra, inclusive, o egoísmo dessas pessoas, né? Que é uma coisa assim, elas nem pensam nos outros. Eu já fiz vídeos explicando aqui. A vacinação reduz sim a chance, não garante, mas reduz sim a chance de transmissão. Inclusive tem gente que continua nos comentários passando notícia falsa aqui no canal, negando esse fato. Eu já fiz vários vídeos explicando sobre isso, mas enfim, né? Aqui tem uma reportagem falando sobre como virou um marco do negacionismo, né? Ela dizer que não tomou a vacina e tal, usando o meu corpo, minhas regras, né? Que a pandemia é uma farsa, criticava o governador de São Paulo, né? Aí o G1 ouviu especialistas para entender o impacto de uma decisão de uma pessoa pública, né? E olha só, o primeiro motivo é o caso concreto, né? E aqui tem o Pedro Halal, professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, diz: o negacionismo dos famosos é um duplo prejuízo, é um prejuízo para a própria pessoa e um prejuízo para a sociedade, óbvio, porque influencia outros, né? E disse ele: o primeiro motivo é o caso concreto, a pessoa não vacinada tem um risco de ter um caso grave maior, que é o que está acontecendo no caso dela. A pessoa não vacinada tem um risco de pegar, tem mais risco de precisar de hospitalização e tem mais risco, se pegar o vírus, de morrer. O segundo é o malefício coletivo que ela causa. A pessoa não vacinada faz o vírus circular mais. Quanto mais o vírus circula, mais a chance de seguir tendo novas variantes. Entenderam? Aqui é um especialista, o Pedro Alau, dizendo que a pessoa não se vacinar, ela faz o vírus circular mais, facilita que o vírus se transmita mais, e ao se transmitir mais, ao circular mais, cria novas variantes e coloca os outros em risco. A epidemiologista Ethel Maciel lembra que o impacto de pessoas famosas nas condutas é gigante. Diz o seguinte: são pessoas que são formadoras de opinião, eles acabam tendo uma confiança dos seus seguidores, do público que os acompanham. O que está acontecendo é que essas pessoas nunca fizeram ciência e estão falando coisas absurdas. Alerta a Ethel, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo e pós-doutora em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins. E essas são pessoas que sabem do que estão falando. Não é Elisângela, né? Obviamente. Isso se percebe com as falas da Elisângela sobre
a pandemia, né? Ela disse que a vacina seriam experimentais. Olha só o que ela disse. Não tomei, não posso e não quero. Não é vacina, é experimento. Já está mais do que declarado pelo próprio criador da vacina que é realmente experimento. Não, mentira sua. Eu não sou cobaia, sou a favor das vacinas, sempre tomei, mas nesse momento não. Ou seja, usa como argumento que teria tomado vacinas no passado, mas que está fazendo uma exceção para essas vacinas de hoje, em relação ao Covid. As vacinas que estão circulando no Brasil para a Covid são vacinas que passaram pelos mesmos procedimentos rigorosos que as outras vacinas. Então, se você tomou as outras vacinas, você deveria tomar a vacina do Covid. Se você não está tomando a vacina do Covid porque você acha que essa vacina é diferente, é porque você foi iludida, enfim, fizeram a sua cabeça com notícias falsas. Foi o que aconteceu com a atriz Elisângela. E o mais doido, e aí você vê o negacionismo levando ao ponto da pessoa negar até o que aconteceu. Ela precisou de respirador por causa das sequelas do Covid. Olha só, ao contrário do que afirmou a prefeitura, ela negou que teve Covid, mas que foi internada por conta de uma pneumonia, como se as coisas estivessem desconectadas. As sequelas da Covid tiveram relação com a pneumonia dela, mas enfim. Se tive Covid, foi muito leve durante todo esse tempo. Busquei me fortalecer, fazer coisas que pudessem colocar meu organismo legal, firme, zinco, aquelas coisas, vitamina D. E foi o que eu fiz durante todo esse tempo. Nem ninguém aqui em casa teve. Aí a reportagem diz o óbvio. Não há evidência de que o uso de vitamina seja eficaz no combate à Covid. Muita gente tem déficit de vitamina D e deve tomar vitamina D para fortalecer o organismo, mas isso não é um grande benefício para a Covid. Quer dizer, se você puder emagrecer, se você puder tá com as vitaminas bem, claro que isso torna você mais forte e é bom para você. Mas isso, comparado com a vacina, não dá nem para comparar. A vacina é que é uma grande proteção para evitar casos graves de Covid, para proteger você dos sintomas mais graves. Não zinco, vitamina D. Sim, a pessoa, se ela tem deficiência, ela deve tomar isso. Tem que, inclusive, ver se tem deficiência de vitaminas. E se tiver, deve tomar para reposição. Mas não é isso que vai proteger a pessoa. Ela ainda está em recuperação da internação e segue recebendo oxigênio em casa. Parte das sequelas do Covid. Quer dizer, olha, é realmente dramático o momento que nós estamos vivendo. Porque pessoas famosas como ela influenciam milhares de outras pessoas a colocar a si mesmo em risco e colocar os outros em risco. Eu vou dizer para vocês, se fosse só você mesmo que você estivesse colocando em risco, seria uma coisa. Seria grave, eu iria orientar contra isso e dizer para as pessoas, mas também tem um certo nível da responsabilidade do indivíduo, né? Então a gente, a pessoa está recebendo notícia falsa e está acreditando, então, e está reproduzindo, e tem o dano terrível que está fazendo isso. Mas além disso, você está contribuindo para as pessoas não se vacinarem, perpetua a disseminação do vírus, mantém o vírus em circulação e amplia a possibilidade de novas variantes e de mais casos móveis de transmissão. Então, não se vacinar é um ato de egoísmo. É um ato de egoísmo no sentido de que você está desconsiderando o bem-estar coletivo, o bem-estar do outro. Como bem disse o Pedro Hall. Eu vou deixar todas as reportagens no comentário fixado, gente, se vocês quiserem se informar mais sobre isso. Mas isso é realmente uma questão... Essa é uma questão realmente muito grave, não é? E é muito irritante ver que pessoas públicas estão fazendo esse papel absurdo durante a pandemia. E eu vou denunciar sempre que achar necessário. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve, em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.